Se você nunca ouviu falar que o consumo exagerado e constante do leite de vaca pode estar impedindo você de engravidar, vem comigo que eu quero te explicar em detalhes tudo sobre esse assunto. Olá, eu sou Maria Angélica, a Nutri das Mamães, e hoje nós vamos falar sobre um assunto mas muito polêmico mesmo, e eu gostaria de me posicionar, porque no final das contas o que eu quero mesmo é te ajudar a conseguir o seu positivo. Não esquece, curta, compartilha, marca aqui uma amiga também tentante e nós vamos conseguir juntas esse resultado. Vamos lá, gente? Pois é, o leite da vaca é feito para o bezerro. Se porventura você nunca escutou essa frase, lamento ser eu a pessoa que vou te explicar, e o meu desejo mesmo é te convencer a deixar de ter o consumo exagerado e constante desse alimento. Mas que bom que ela vai falar, porque eu tenho intolerância à lactose. Então, não é exatamente o maior problema do leite da vaca a lactose. Hoje em dia existem muitos produtos sem lactose e você também consegue adquirir em farmácias de manipulação, farmácias convencionais, a enzima chamada lactase, que vai te ajudar a superar esse problema facilmente. O que eu me refiro de verdade e que na minha concepção é o grande problema do consumo constante e exagerado do leite da vaca tem a ver com a interação desse alimento com a sua microbiota intestinal, com o seu funcionamento intestinal. Claro que eu não vou deixar isso passar batido sem te dar uma explicação. Quando eu falo de problemas em relação ao consumo do leite da vaca, que não tem nada a ver com a lactose, eu estou falando das proteínas de dificílima digestibilidade, caseína e beta-lactoglobulina, que são proteínas digeríveis pelo trato gastrointestinal, adivinha? Do bezerro. Claro, nós não temos nada a ver com a capacidade do bezerro em digerir esse alimento. O bezerro, ele é um ruminante. Começa por aí. Ele tem 2 estômagos e até onde eu saiba, nós só temos um. E com isso, a nossa capacidade de digerir, metabolizar, absorver e excretar essas proteínas fica muito prejudicada. Além dessa capacidade extraordinária para fazer a digestão dessas proteínas, as necessidades nutricionais desse animal são completamente diferentes das necessidades nutricionais de nós, seres humanos. Afinal de contas, basta olhar para ele e logo a gente vê as graves diferenças entre uma vaca, um bezerro e nós. Entendida então a relação da diferença entre nós humanos e as vacas e os bezerros, eu quero agora te explicar o que acontece quando o leite da vaca entra em contato com a mucosa intestinal do ser humano. Essas proteínas mal digeridas, quando elas entram em contato com a mucosa intestinal, elas geram uma alteração de permeabilidade. Memorize bem isso, alteração de permeabilidade. O problema da permeabilidade é muito facilmente compreendido se nós pensarmos numa festa. Você se planeja, você imagina a quantidade de alimentos que você vai comprar, o número de pessoas que vão estar presentes, você imagina o número de lugares para sentar ali. E de repente existe um número enorme de penetras chegando. Se você não tiver um controle sobre a entrada dessas pessoas, a sua festa será um fracasso. E digamos que é mais ou menos isso que acontece no nosso organismo. Quando existe uma permeabilidade intestinal alterada, ou seja, o teu corpo permite a entrada de coisas que não deveriam entrar ali, nós vamos ativar sistemas que não deveriam estar ativos. Nós vamos depletar nutrientes que deveriam ser destinados para outras funções. E isso vai trazer grandes prejuízos, não apenas para a sua saúde do dia a dia, mas principalmente para você que está pretendendo engravidar. Se o problema fosse apenas a entrada desses corpos estranhos no nosso organismo, não seria de grandes problemas. O que acontece, e que é o que traz grandes prejuízos para o nosso organismo, é que existe uma ativação de um sistema de defesa secundário. Ou seja, o seu corpo vai olhar para esse corpo estranho e identificar nele um grande agressor. E isso vai ativar um sistema de defesa
proteínas pró-inflamatórias e, além de tudo, para piorar mesmo, vai alterar a qualidade das bactérias que compõem o seu intestino. O nome que nós damos a todo esse processo, alteração de microbiota intestinal, que são as bactérias que compõem o teu intestino, alteração de permeabilidade intestinal e ativação de processos inflamatórios, nós damos o nome de disbiose intestinal. É importante que você compreenda bem esse termo disbiose intestinal, porque isso justifica alguns dos sintomas bem característicos de quem tem sensibilidade ao consumo do leite da vaca. Quais são esses sintomas, Maria Angélica? Constipação intestinal, que é um dos assuntos que eu mais abordo. Se você tem dúvida, deixa aqui nos comentários, a gente pode te ajudar também em relação a isso. Mas nós temos distensão abdominal. Sabe aquela sensação de que a minha calça no final do dia parece que o botão vai voar longe? Pois é, isso aí pode ser um sinal de que você tem hipersensibilidade alimentar à proteína do leite da vaca. Além disso, nós temos a flatulência excessiva, aquelas pessoas que soltam pum à vontade, sabe como é, né? Não conseguem nem segurar. Isso tudo são sintomas clássicos de disbiose intestinal. É peido? Não vou falar peido. Peido eu acho muito pejorativo. Isso tudo sem contar nas alterações secundárias, como por exemplo infecções no trato gênito-urinário. Se você, por acaso, tem infecção de urina de repetição, provavelmente você pode ter sensibilidade à proteína do leite da vaca. Agora eu quero falar para vocês sobre uma coisa que é bastante nova no meio acadêmico. Nós sabemos, e cada vez existe uma associação maior do intestino sendo visualizado como o segundo cérebro. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque nós conseguimos identificar que um intestino que não funciona adequadamente pode estar relacionado a processos de depressão. E isso acontece porque o intestino ele é responsável pela síntese de um hormônio chamado serotonina, que é o hormônio da felicidade. E se você tem as suas bactérias sendo alteradas pelo consumo elevado de leite de vaca, provavelmente você não vai ter capacidade de sintetizar a serotonina na quantidade adequada e você vai ser uma pessoa mais tristonha. E para piorar tudo, se esse quadro já não fosse o caótico o suficiente, a disbiose intestinal interfere diretamente na sua capacidade de digerir e absorver nutrientes fundamentais para a manutenção e integridade do nosso organismo. E por que os médicos e nutricionistas não mandam a gente parar de tomar leite, então? Por que eles não olham que eu tô com um monte de pum e falam para eu parar de tomar leite? Por uma razão bem simples. Existe um raciocínio que as reações que acontecem por causa do consumo de leite de vaca, elas podem acontecer de 2 horas a 3 dias após o consumo do alimento. Então fica realmente muito difícil relacionar a causa à consequência. O médico prefere achar que foi alguma outra coisa, a nutricionista acha difícil associar, mas agora vem, e é por isso que eu tô aqui. Eu quero te ensinar uma forma de você mesmo conseguir identificar se você tem ou não a sensibilidade ao consumo desse alimento. A melhor forma de você identificar se você tem ou não a sensibilidade é fazer a dieta de exclusão. Faça um propósito, coloque lá uma meta. Eu vou ficar 10, 20 dias sem o consumo de nada que contenha leite. Preste bem atenção, é nada. Não adianta não tomar leite e se empanturrar de iogurtes. Tem que ser nada de leite, nada de queijo, nada de iogurte e qualquer outra coisa que contenha o bendito desse alimento. E o bolinho, Maria Angélica, pode? Não. O milkshake no final de semana? Muito menos. O chocolatinho ao leite pode, né? Ai, tá bom, entendi. Parabéns, estrelinha pra você. Vale lembrar que nós vivemos num país onde a medicina curativa é o que impera. Ou seja, é aquela medicina em que a pessoa fica doente, o médico ou o profissional da área da saúde vai e te dá um medicamento. Isso está muito distante da medicina preventiva, que é realmente o que deveria acontecer. Aquela em que nós usamos da vida, dos hábitos alimentares, da prática da atividade física como a solução para os nossos problemas. Não é necessário você desenvolver diabetes ou você desenvolver hipertensão arterial para procurar mudar a sua vida, os seus hábitos. Não é necessário. O interessante é você antecipar uma mudança de vida
e viver com qualidade. Entendeu? E nem preciso dizer, né, gente? Existe um vínculo muito forte dos médicos com a indústria farmacêutica. É claro, alguém lucra. Só sei de uma coisa, quem paga o pato sou eu e você, que precisamos de atendimento de saúde e qualidade e não de pessoas que preferem se vender às nossas custas. Já sei. Eu já sei que você tá aí se coçando, já tá escrevendo nos comentários. E o cálcio, Maria Angélica? Porque, claro, todo mundo se pergunta. A nutricionista diz para termos cuidado com o consumo do leite da vaca, mas e o bendito do cálcio? Apesar de parecer uma contradição, eu não acho que o leite de vaca ele é o melhor alimento para que haja uma saúde óssea adequada. Eu também não sei se você sabe, mas para que o cálcio que nós ingerimos consiga entrar, se depositar no osso, são necessários 23 outros nutrientes. E adivinha? O leite não apresenta esses nutrientes. Aí o que acontece? A orientação é: consuma pelo menos 4 porções de leite ao dia, leite ou derivados. E aí a pessoa fica tão preocupada em consumir tudo isso de leite que perde a oportunidade de colocar na sua dieta outras fontes alimentares. E isso limita os nutrientes que serão absorvidos e, mais do que isso, interfere diretamente na microbiota intestinal, levando à desbiose. E mais uma coisa que vai deixar você chocada. Estudos já demonstram que países onde o consumo de leite de vaca é menor, existe um maior índice de osteoporose. Ai, Maria Angélica, o que é osteoporose? Bom, osteoporose, para você que não sabe, é a fragilidade óssea que ocorre em detrimento de não somente, mas também a falta de cálcio. E para solucionar esse problema, o que é importante? É importante você ter o cálcio sendo absorvido, zinco, magnésio, selênio, colágeno, vitamina C, são muitos outros nutrientes envolvidos nesse processo, que só com uma dieta muito rica, variada e equilibrada, você vai conseguir. E para fechar esse assunto do leite, quem faz a pergunta agora para você sou eu. De onde vem o cálcio que compõe os ossos da vaca? Já tinha pensado nisso? Pois é, a vaca não toma leite e ela tem ossos fortes, porque a alimentação dela vem basicamente do capim, que é um vegetal. É claro que o ideal é você procurar a ajuda de um nutricionista, de um médico, idealmente de um nutricionista funcional que vai conseguir acompanhar você nesse processo de dieta de exclusão, que é ficar alguns dias sem o consumo de leite de vaca para identificar se você tem ou não a sensibilidade. Mas de antemão, eu já vou te falar alguns alimentos que precisam estar presentes na sua alimentação quando você fizer a dieta de exclusão. As boas fontes desse mineral tão importante para o nosso organismo, mas também dos seus associados, couve, agrião, brócolis, repolho, a sardinha, as castanhas, as sementes de uma maneira geral, todos os vegetais verdes escuros, não tem desculpa, gente. É só você concentrar em cuidar da sua dieta, ir às feiras ao invés de ir às gôndolas de alimentos ultraprocessados, que você com certeza vai atingir as suas necessidades diárias desse nutriente. E agora, você tentante, você que está querendo engravidar, isso aqui é fundamental para você conseguir avançar no processo gestacional, porque se o seu intestino estiver funcionando adequadamente, com certeza você vai ter um bebê bem nutrido, você vai ser uma grávida com menor probabilidade de ter intercorrências durante a gestação, como a hipertensão arterial, a diabetes, as tromboses, enfim. O ideal é que você tenha em mente a importância de repaginar a sua dieta para garantir uma gestação feliz e um bebê muito saudável. Era isso, pessoal. Sei que é um assunto polêmico, mas o que eu tenho para você é isso. Um beijo e até a próxima!